uma universidade americana, um debate. Como a gente se sente bem quando um brasileiro está no debate e fala coisas que é um pensamento coletivo. É uma coisa tão bonita que ele falou que nós vamos repetir aqui. Ele é Cristóvão Buarque, ele não está sendo entrevistado. Mas nessa universidade americana, ele foi perguntado sobre o que ele pensava da internacionalização da Amazônia. Quem perguntou disse que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Esta aqui foi a resposta de Cristóvão Buarque. Como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que os nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, eu posso imaginar a sua internacionalização como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se sob uma ética humanista a Amazônia deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Isso, internacionalizar o capital financeiro dos países ricos. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Nós não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Neste momento, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, ou que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Meus caros, olhem só que provocação maravilhosa. Essa resposta de Cristóvão Buarque foi publicada no New York Times, no Washington Post, nos maiores jornais da Europa e Japão em agosto de 2001. Não foi publicada no Brasil.
provocações, hein? Ainda provocações no ar, 5 anos, já mais de 5 anos. Já estivemos na Rússia, já estivemos no Rio, em Brasília, já estivemos em Paris, já estivemos no Chile, já estivemos em tudo quanto é lugar. Agora estamos aqui e maravilhados por uma pessoa que sabe mais do mundo que todos nós. Ele é um provocador, eu sou provocado hoje, né? Pois vocês lembram governador de Brasília, que ao deixar o governo em 2004, esse nosso convidado festejou a liberdade para ser mais provocativo. Durante seus 2 anos no Ministério da Educação, era um crítico frequente dos caminhos do governo. Caiu. Eu queria uma política educacional de 20 anos para que o Brasil pudesse talvez se igualar ao Chile, à Costa Rica, países vizinhos que um extrato babaca de nossa classe média considera cucarachos, gente pior que nós. O que ele queria era uma revolução na educação brasileira, mas sem rupturas. Será possível? Porque sempre que fala a palavra educação, esse programa já falou tanto em educação, todo mundo vem dizer, a educação só piora, a educação é um horror. E eu digo no programa, no espetáculo, a educação de 30 anos, para as pessoas pelo menos aprenderem a ler, meu Deus do céu. No Japão eles prendem quem não sabe ler. No Brasil eles elegem as pessoas. Bom, tudo bem. Calma, Bujanra, você não é um provocador, você é um provocado. Economista e senador, ele é. Sabem quem é ele? Cristóvão Buarque. Quem diria, hein? Há tanto tempo procuramos. Senador Cristóvão Buarque. O que é hoje, na ordem internacional das coisas, ser um brasileiro? Hoje é parecido com no século XIX. No século XIX, ser um brasileiro era um homem que vivia num sistema escravocrata. Hoje, não temos escravidão, mas ser um brasileiro hoje, quando você mostra o passaporte, se o porteiro for um homem culto, ele vai dizer, esse cara vem de um dos países com maior concentração de renda, um dos países que mais destrói florestas, um país endividado. É claro que, para compensar, tem Ronaldinho, futebol e alguns artistas. Mas ser brasileiro hoje é ser um contemporâneo do século XIX, do tempo do Império, em que havia uma aristocracia que desprezava uma plebe. Isso não mudou até hoje. Mas que provocação, hein, Cristóvão? Você é provocador aqui. Você quer dizendo que algumas pessoas vão muito bem, mas que é uma questão de estatística. 95% se fuderam, é isso? Eu não diria 95%, mas nós temos pelo menos 70% em situação extremamente ruim e nós temos 50% em situação de pobreza. Situação de pobreza quer dizer, eu não falo renda, mas pessoas que não estudaram, pessoas que ficam com dor de dente sem saber o que fazer, ou cheirando cola para passar o dente, pessoas que não têm onde morar, ou se tem, é um casebre sem água nem esgoto, que anda a pé porque não pode pagar um ônibus. Então, pessoas que não têm acesso ao essencial. O país é a 7ª economia do mundo? E a 7ª economia do mundo. E dinheiro suficiente para resolver isso. E um país que organizado, porque é um país onde 33% da renda vai para o Estado, vai para o governo. Não é um país, por exemplo, que dissesse, não, ele é rico, mas o Estado não existe. Não, ele é rico e tem um Estado, que é um instrumento da mudança. Mas esse Estado é aprisionado pelas corporações. Primeiro, de todos os bancos. Segundo, cada um dos outros grupos, que nenhum quer abrir mão. Veja bem, a gente fala em mensalão, nessas coisas. Isso aí é besteira quando a gente compara o orçamento. Porque a gente fala da prioridade do comportamento do político. Finalmente se descobriu que tem corrupto. Mas a gente não percebe a corrupção nas prioridades. Lembra quando aqui tinha em São Paulo, o prédio do TRT, que um juiz botou a mão no dinheiro da construção? As pessoas esqueceram que a construção daquele prédio... Nicolau, a construção daquele prédio de luxo num país de miséria já era uma corrupção. Mesmo que o Nicolau não tivesse tirado nem R$1, mesmo que o dinheiro tivesse ido todo para vidro e aço, já era uma corrupção. E refizeram agora. E refizeram lá, está pronto. Um taxista me mostrou.